Supranet na loja do Canaã. A loja tá novinha, toda enfeitada. É o arraiá de ofertas Supranet. Agora é a hora de você ter na sua casa uma internet boa, uma internet rápida, que não agarra pra você assistir Netflix, YouTube, estudar e trabalhar em casa. Vem aproveitar combos a partir de R$ 59,90 por mês. Internet boa, eu, compadre Mineirinho, indico a Supranet. Pode chover canivete, internet é Supranet. E você acha que acabou? Acabou não, só! Aqui na Supranet, além de você ter acesso ilimitado a todos os aplicativos, suporte técnico 24 horas. Pode até chover canivete, mas internet boa é a Supranet! Olá, nação socialina, seja bem-vinda a mais um programa Reconstrução aqui da TV Saci. E hoje eu converso com ele, que é empresário, diretor do Tradicionalismo Diário do Aço, o jornal mais antigo do Vale do Aço, e também desportista. Ele acompanhou a trajetória do social. Seja bem-vindo, Valdeci Castro. Obrigado, Daniele, torcida socialina espalhada pelo planeta Bola. Uma honra participar aqui desse programa para contar um pouco da experiência, das histórias, das passagens do nosso glorioso futebol clube, Social Futebol Clube. Já perto de completar 100 anos, né? 20 e poucos anos passam muito rápido. Bacana. Valdeci, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho de você naquela época, com que você trabalhava. Eu sou Valdeci Castro, nascido em Marliéria. Tinha sempre o sonho, como você também, né, Daniele, de ser um jornalista e mais ainda na área esportiva. No final dos anos 70, vim para o Vale do Aço e Deus me concedeu o privilégio de logo começar no Jornal Diário do Aço, que havia sido fundado em 1978. Eu pude integrar a equipe do Diário do Aço a partir de julho de 1979. E mais ainda, por ironia do destino, o Jornal Diário do Aço era bem próximo ao Campo do Social, na rua 12 de Outubro, em Coronel Fabriciano. E o primeiro jogo de futebol amador que eu acompanhei no Vale do Aço foi nada menos do que Social e Avante, na semifinal do Campeonato de Coronel Fabriciano de 1979. Você imagina um rapaz, eu tinha 17 anos de idade, acompanhando um jogo com foguetes para todo lado, aquela disputa ferrenha entre o Melo Viana e Coronel Fabriciano, Social e Avante. Enfim, o jogo terminou de 1-1 e boas confusões também, e eu em meio daquilo ali tentando fotografar, tomando fumaça de foguete, enfim, foi meu batismo, um jogo do Social Futebol Clube em 1979. Bacana, vocês já perceberam que tem muita história para vir ainda, né? Mas, Valdeci, vamos lá para a década de 90, que a época de ouro do Saci, que a gente vem falando aqui com todos os participantes do programa. Se naquela época já era assim um grande feito para a imprensa local, falar de uma vitória do Saci, por exemplo, em 1996, campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a gente imagina, assim, se hoje já é um grande feito, imagina naquela época, né? Conta pra gente como é que era noticiar esses acontecimentos. Sem dúvida. Eu vou até voltar no tempo um pouquinho, em 1981, o Social se aventurou na primeira projeto de profissionalismo, disputou a segunda divisão do Campeonato Mineiro, uma luta danada, trouxe o lendário técnico Juquita para... O Juquita dizia-se que era macumbeiro até, e na verdade jogava bola preta dentro do campo, etc. Foi, parece que, um aprendizado para o Social. Aí não deu certo, em 82, 83 voltou ao seu futebol amador, até que em meados dos anos 90 foi novamente constituído o profissionalismo no clube. Na verdade, em 1995, disputando a terceira divisão do Campeonato Mineiro, houve o acesso. Em 1996, houve a disputa e o título do módulo 2, hoje chamado de módulo 2, do Campeonato Mineiro, uma festa tremenda. Eu não me esqueço do dia que o Social subiu para a elite do futebol mineiro, em 1996.
a torcida carregando o Zé Ângelo, aquele torcedor dentro de campo tomando cerveja, diretor tomando cerveja, o Zé Ângelo pulando, suando, o Zé Ângelo suava mais do que os jogadores dentro de campo, enfim, um momento épico. E há registros fotográficos, poucos vídeos, é verdade, mas registros fotográficos desses que são inesquecíveis desse ano de 1996. Foi aquele passo adiante do Social Futebol Clube na sua caminhada de profissionalismo, que culminou inclusive com a disputa no ano seguinte, 1997, da primeira divisão, chegando até as semifinais. Enfim, a glória do Social começou efetivamente no profissionalismo em 1996, conforme você citou. Nessa época você já estava como coordenador do Diário do Aço? Nessa época eu estava um misto de Diário do Aço e Rádio Vanguarda. Eu comentava os jogos das jornadas esportivas do futebol regional, das equipes regionais, pela Rádio Vanguarda do Vale do Aço, com narradores da época, já os falecidos, né, Jonas Contes, o Zé Marcelo, estava acabando de chegar para o Vale do Aço, o Douglas Xavier, enfim, uma época também de ouro para o rádio do futebol do Vale do Aço. E no Diário do Aço tinha um setorista? Sempre teve um setorista de futebol, para acompanhar o futebol amador. O Diário do Aço sempre privilegiou também o futebol amador, não só as equipes profissionais da região. Nessa época era o Oscar Lorentes, atualmente assessor de comunicação da Prefeitura de Timóteo. O Oscar era um competente setorista do Diário do Aço nas coberturas de futebol, especialmente do Social Futebol Clube. Ele, como apaixonado, inclusive, fazia parte da torcida organizada do Social. Olha só. Outra estratégia que eu quero que você, outros detalhes que eu quero que você conta pra gente, principalmente para quem não está no meio do jornalismo, qual que é a estratégia do Diário do Aço como um jornal impresso, principalmente naquela época, em se sobressair frente à TV, ao rádio, tendo em vista que essas outras emissoras, outros meios, são mais imediatistas? Tinha que ter, e tem que ter ainda, né, uma técnica especial. Exatamente. É esse o diferencial, né, do jornalismo impresso, né, do que a gente diz do físico, né? Porque a televisão e o rádio, conforme você bem citou, são mídias imediatistas, relatam o fato do momento. O papel do jornal, da revista, da mídia impressa é mais analítica, né? E nessa época, não tinha o advento da internet ainda, com sites, blogs e etc. Então, podia-se fazer a análise individual da atuação de cada jogador, a análise de um lance em específico, a entrevista do jogador ou do treinador sendo impressa, sendo mais analisada, enfim. O papel da imprensa escrita nessa época é mais de análise, obviamente, relatando os fatos e analisando os fatos em si no pós-jogo, vamos dizer assim. E todo mundo, da geração, digamos, acima de 35, 40 anos, ainda se adapta bem, gosta do impresso, do físico, gosta de ver a fotografia, os relatos, enfim. Guarda-se aquilo, muitos guardam e tem até hoje, né, os arquivos pessoais com os recortes das fotos, dos momentos. E tanto é que no Diário do Aço não são poucas as visitas diariamente de pessoas interessadas de todos os segmentos de política, de esporte, da área policial, de cultura, buscando pesquisar o arquivo do jornal para capturar as imagens, os fatos do momento. Muito bacana. E hoje, qual o maior desafio do jornalismo esportivo? Especificamente na área de jornal, é esse misto, se adequar a esse misto do digital para o físico. Aí realmente é um desafio pelo qual todos da nossa geração tivemos que passar por ele, né? Essa transição, agora é a mediação, né? Você no impresso, você dá uma abrangência maior à matéria, no virtual você coloca mais um foguetinho, chama assim, muitas fotografias, muitas imagens, vídeos, explora-se muito o vídeo, e no impresso você busca mais a análise da notícia, a notícia, vamos dizer assim, mais detalhada, no sentido de o leitor conseguir absorver o que ele leu no site
e o que ele vai ler no impresso, para ele, nesse misto ele tirar as conclusões, eu tenho todas as informações. Ou seja, hoje o jornalista tem que ser um profissional mais formado, mais multimídia, ele tem que se adaptar a essas mudanças. Diríamos um termo dos antigos, tem que ser eclético. Verdade. Tem que ser um misto de... Ele tem que saber fotografar, ele tem que saber filmar, ele tem que saber redigir, ele tem que saber editar. É um misto tudo de ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. A sua geração, né? Exatamente. A sua geração. Sei bem o que é isso. Bom, e o que você acredita que, voltando ao social, Sim. o que levou o time aos patamares mais altos, principalmente falando da época de ouro, e que hoje, características essas que hoje podem ser um desafio maior para o clube? É aquele velho ditado, né? Sonho que se sonha só é apenas um sonho. O sonho que se sonha junto se transforma em realidade. O social, o sucesso dele partiu do sonho de muitos idealizadores, o eterno Adílio Coelho, os já falecidos, o Biracia Taíde, o Bira, o Marcelo Albeni e tantos outros, que tinham sempre um social como um símbolo da cidade de Coronel Fabriciano. O social é um produto, um símbolo de Coronel Fabriciano. Então, eles engajados nesse projeto, nessa ideia, então buscaram apoios em todos os segmentos da sociedade. E o que aconteceu? Todos abraçaram, o empresariado de uma maneira geral, o poder público à época também, havia-se mais facilidade, menos rigidez na legislação para se aportar dinheiro num clube de futebol profissional, então o social cresceu a partir disso. Mas não fosse o sonho desses que eu citei, tantos outros que participaram, o social não teria chegado aonde chegou. E esse abraço da comunidade Coronel Fabriciano é um diferencial. Eu vejo assim, dois clubes assim como essa característica no futebol de Minas Gerais. O Social Futebol Clube em Coronel Fabriciano e o Vila Nova Atlético Clube em Nova Lima. Também passa por dificuldades semelhantes do social, mas acredito que é uma transição, é uma fase de transição, como do impresso para o digital, vamos dizer assim, na imprensa. Então eu penso que esse projeto do social se solidificou, ele não morreu, ele está adormecido. Sim. A partir do sonho dessas figuras e mais ainda, citando a torcida, o social da região toda aqui, tem a torcida organizada mais fiel, não tem dúvida que sempre foi social. Máfia Socialina. Máfia Socialina. Exatamente. E a torcida que topa qualquer parada, seja no campo social, seja nos campos adversários, dentro e fora do estádio. A gente percebe, literalmente o pau quebra. Desde que o social voltou com esse projeto de reconstrução, o tanto de gente que chega no privado da gente, sabe, pelo Instagram, dando força. A gente percebe o amor, o carinho mesmo por esse time que é tão tradicional aqui na região. É exatamente isso. O amor, o social é um símbolo de Coronel Fabriciano. Como todos temos um símbolo, o amor é esse símbolo. Isso. Valdeci, você teve um treinador e um jogador favoritos? Na época do social, sem dúvida alguma, o social. O treinador da história do social somos José Ângelo Ferreira, nosso eterno preca, né? Ele já esteve até participando do programa aqui. O Zé Ângelo é uma lenda viva e muito mais ainda identificada com o Social Futebol Clube. Participou de todos os momentos do social, do profissionalismo, sendo que antes foi jogador do social. Antes de ele se tornar jogador profissional, de ir para as categorias de base do Cruzeiro, ele atuou na base do social. O Zé Ângelo tem uma história de paixão, de identidade, de tudo que se imaginar do futebol com o social. Tudo quanto é tipo de história o Zé Ângelo tem do social, de choro, de alegria, de insucesso, de sucesso, de tudo que se possa imaginar. E não tem um jogador ou um diretor que passou pelo Social Futebol Clube ou que está no social até hoje que não tem uma história do Zé Ângelo para contar. E jogador foram vários, né? Foram muitos jogadores assim, lendários que passaram pelo Social Futebol Clube. A gente pode citar diversos, como o Washington, o atacante, o Jackson, né? O Jackson é cria de Coronel Fabriciano, mas eu destaco assim pela seriedade, pelo comprometimento, pela retidão nos tempos de social e também pós-Social Futebol Clube, o Anderson Figueiredo, que eles o chamam até hoje de capitão, que atuou no social em 1997, 98 e uma parte em 99. Falando em Anderson, gente, não sei se vocês sabem, mas o Anderson também se tornou um colaborador da TV Cultura, do Diário do Aço. Eu queria que você falasse como é que surgiram essas negociações. Foram através mesmo do social? É o mundo da bola, né? O mundo da bola é assim. Ele serve para
para afinar as pessoas, para criar afinidades com as pessoas, amizades, comprometimentos, enfim. Então, o Anderson Figueiredo foi mais um desses casos, que conhecendo por meio do futebol, depois que ele parou de jogar futebol, salvo engano, o último clube dele foi o Tupi ou o Ipatinga Futebol Clube, não me recordo bem. Ele teve passagem por outras empresas em Ipatinga, porque havia se casado aqui, constituiu família na região, e o filho dele hoje até estuda medicina, que bonito, o Gabriel, e a Alice será uma psicóloga em breve. Na realidade, então ele nunca perdeu o contato. E não perdendo o contato, inclusive das peladas. Ele era o nosso reforço das peladas do time. Alguém tinha que saber jogar, né? A gente só tem boa vontade, alguém tinha que saber jogar. Então continuou esse elo e em determinado momento surgiu a oportunidade de abrir a vaga e ele, estando disponível, casou-se uma coisa com a outra e vida que segue. Já vai década. Bacana, muito bacana. E não tem como falar do social, e principalmente envolvendo a imprensa, sem falar do Zé Marcelo, porque ele foi a voz do social na época. Sim. E como é que era você lidar com o Zé Marcelo, que ele era muito assim dinâmico, como é que fala? Ele era muito apaixonado, elétrico, né? E você escutando lá da redação o radinho, ele sendo elétrico, tinha até uma dificuldade, como é que é? O Zé Marcelo Ângelo Filho, que Deus o tenha, né? Nos deixou recentemente, egresso de Ponte Nova, veio para trabalhar na Rádio Educadora, e se identificou muito com a própria Educadora, apesar de ter passado pelas outras emissoras, né? A Rádio Vanguarda e a Itatiaia do Vale do Aço. Na Vanguarda eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em alguns jogos, transmitindo nos jogos. Mas o Zé Marcelo era 100% eletricidade, né? Ele criava os bordões, criava os apelidos para os jogadores, mas quando era jogo do social, ele se transformava. Às vezes você nem entendia a narração dele direito, de tão apaixonado que ele estava. Se o jogador do social errava o lance, quase que ele descia ao campo para brigar com o jogador. Quando fazia o gol, ele gritava com tanta paixão, tanta emoção, que parece que o gol não ia terminar, a narrativa não ia terminar. Então o Zé Marcelo tinha uma identidade muito grande com o social, criou esses bordões e ajudou a propagar o projeto do profissionalismo social. Em todos os cantos do Vale do Aço, e principalmente Coronel Fabriciano, a voz do Zé Marcelo estava lá, em dias de jogos do Zé Marcelo, narrando, acompanhando passo a passo social, em todos os cantos de Coronel Fabriciano, nas redações dos jornais, todo mundo acompanhando para depois, inclusive, redigir a notícia do que tinha acontecido. Às vezes tinha que ligar para o Zé Marcelo depois do jogo para ele traduzir alguns momentos, porque a paixão dele era tanta que era difícil de entender a narrativa. Desafio, hein? Agora, você lembra algumas situações mais engraçadas que marcaram realmente? Talvez você até mesmo presenciou, outros jornalistas te contaram, que podem passar décadas, mas sempre vão ser motivos de riso? O social, eu disse, né? O Zé Ângelo é uma figura histórica do social e também propiciou diversas histórias, muitas histórias. Já deve ter contado. Todos que passaram por aqui falaram. Não tem jeito. Não tem como. O Zé Ângelo, aquela paixão dele, aquela de se envolver com o projeto, com os jogadores, com a coisa, tinha mania de vigiar o jogador de futebol à noite. E vigiar jogador de futebol, meu filho, é como vigiar milhares de andorinhas, não tem jeito, não tem jeito. Mas o Ângelo saía de madrugada procurando onde os jogadores estavam fazendo churrasco, onde era balada, churrasco em outros, né, em outros ambientes mais que eles gostavam de frequentar. Não adiantava nada, eles cercavam de um lado e eles fugiam para o outro. Eles às vezes falavam que estava em determinado endereço e ia para outro endereço. A outro também, o Agamenon, que é também um lendário atacante que passou por aqui, o Zé Ângelo, inclusive, que o trouxe. O Zé Ângelo ficava a noite inteira vigiando o Agamenon, que a hora que ele ia pular o muro do estado do Isente, que ele morava dentro da concentração, que a hora que o Agamenon pularia o muro para ir para alguma pegada, vamos dizer assim, que diziam os jogadores. Não adiantava, o Agamenon dava o drible do Zé Ângelo do lado de fora de campo, mas dentro de campo ele resolvia. Você acha que se o Zé Ângelo voltasse hoje como treinador, seria a mesma coisa?
pior até. Porque hoje está mais difícil, né? Mas ele já conhece mais, sabe mais, o aprendizado é maior, o nível de exigência seria maior, porque existem as redes sociais. Como é que diriam? O treinador não está tomando conta do time, ou o clube está deixando a turma ir para balada. Então ele seria uma espécie de vigilante da concentração. Exatamente. E outra coisa, eu queria que você falasse pra gente sobre... Tem outra situação engraçada, envolvendo o Fabrício Pereira. O nosso eterno Fabrício Pereira. Fabrício Pereira, dileto amigo, companheiro de jornadas esportivas, da crônica esportiva. O Fabrício sempre foi muito conhecido por ser muito extrovertido e por falar demais, muitas das vezes. Até hoje, né? O Zé Marcelo, que Deus sempre dizia assim, Fabrício, guarde a sua boca para comer farinha, Fabrício. Tem hora que você tem que dosar. Então o Fabrício, às vezes, exagerava nos relatos dele. Em determinado momento, salvo engano, em 1998, Social disputando terceira divisão do Brasileiro, coisa que o Vale, ou no Campeonato Mineiro, tinha um goleiro que veio, o Pacato, um goleiro que veio já rodado também, veio para cá, mas o Pacato era da turma do Sereno também, né? Dessa turma que eu dizia, do Sereno, gostava da madrugada. Aí ia pro jogo e o goleiro, se não estiver muito bem em forma, dormido bem, costuma passar algumas penoses, né? E o Fabrício, em determinado momento, relatou que isso estaria acontecendo com o Pacato. Aí estávamos num determinado momento pós-jogo, num ambiente, chega o Pacato querendo cercar para pegar o Fabrício. O Pacato 2 metros de altura. Isso você presenciou mesmo? Presenciei o Pacato 2 metros de altura, um braço de um lutador de MMA. E o Fabrício Pereira, nessa época, ele é mais franzino. Então assim, não, eu não falei isso não, o Pacato. Da próxima vez eu te pego. Até hoje o Pacato está querendo pegar o Fabrício, mas a história ficou contada, ficou. Depois e foi verídico. Você conta pra gente, Fabrício, se já rolou alguma coisa depois disso aí. Bom, agora vamos entrar no quesito reconstrução. O que você gostaria de destacar nessa nova fase do Saci? Esse projeto de reconstrução social é muito bonito, porque ele remete aos tempos anteriores. Ou seja, aquele envolvimento que é importante se ter de toda a comunidade, poder público, empresariado, torcida, juntar em torno do projeto do símbolo Social Futebol Clube. Manter aquilo que eu disse, o sonho do Social Futebol Clube profissional, o sonho do Social Futebol Clube disputando a terceira, a segunda, a primeira divisão de profissionais do Campeonato Mineiro, não está morto, ele está adormecido. Então, esse projeto de reconstrução, eu penso, não tenho certeza, de que é o início desse reacendimento dessa chama que chama-se Social Futebol Clube. Eu não tenho dúvida de que vai pegar novamente. O Social é um produto de Coronel Fabriciano, então não tenho dúvidas. Mas passo a passo, para também não se dar um passo maior com a perna, como se diz, porque o futebol profissional é muito caro, é extremamente caro, difícil. E aquela questão, como dizem determinadas pessoas envolvidas no meio, o futebol profissional, o certo é o que dá certo. Às vezes você projeta, investe, traz as figuras que você pensa que vai dar, se deram certo em outros clubes, chega aqui e não dá certo. Então, tem que ser um encaixe, portanto, não se pode queimar etapas. Então, essa reconstrução é um primeiro passo, eu acho que não tenho dúvidas que vai dar certo. Bacana, Valdeci, agora enquanto empresário, por mais que a gente passe por um momento difícil, ainda mais com a pandemia, né, você acha que agora talvez uma saída para os empresários alavancar as suas vendas investindo no futebol? Sem dúvida, porque o futebol é o principal produto de consumo do brasileiro. O futebol ele vende shampoo, o futebol vende desodorante, vende chuteira, vende meia, vende cueca, vende passagem aérea, vende tudo que se imaginar o futebol vende. Vende cerveja, né? Vende cerveja, refrigerante, lanches de uma maneira geral. Então, o futebol no Brasil é o principal produto que agrega valor a uma marca. Então, obviamente, de um projeto bem estruturado, bem planejado, conforme eu disse na fala anterior, ele sem dúvida alguma, ele tem como condição de captar esses empreendedores, esses investidores e, quer dizer, aporta-se dinheiro no futebol profissional, porque futebol profissional é muito caro e sem dinheiro não anda, esse negócio de tapinha nas costas, futebol profissional não funciona, e
agrega valor à marca e divulgação à marca. Porque hoje você tem mídia impressa, você tem a internet, que é um mundo que a gente não consegue nem descrever. Você tem rádio, você tem televisão. Quer dizer, o universo de mídias é muito grande. Então, o retorno desse investidor é maior também. Uma fotografia do determinado patrocinador com um jogador dentro de campo, num lance de bola, ou uma passagem na televisão, aquilo vai para o mundo inteiro hoje. Você vai em centenas de países do mundo. Então você não pode, né, jamais abrir mão dessa oportunidade de investir. Mas, conforme eu disse, tudo planejado e ao seu tempo. E sendo produto de Fabriciano, eu não tenho dúvida que cresce mais ainda. Isso aí. Valdeci, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber você em nossos estúdios. Volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Daniela, e toda a equipe da TV Saci, do projeto Reconstrução, toda a torcida do social, diretoria, enfim. O social tem uma história. Eu conheço o social há mais de 40 anos, então posso falar com alguma propriedade de tudo que representa e que simboliza principalmente o Social Futebol Clube. A gente continua se colocando à disposição dentro das nossas limitações, dentro do nosso meio e sabendo que, abraçando o social, estamos abraçando um projeto vitorioso, com certeza. Isso aí, falou tudo. Então falamos com Valdeci Castro, que é desportista, empresário, jornalista, diretor de um dos jornais mais renomados, tradicionalíssimos aqui da região do Vale do Aço. E você está curioso para saber quem vai vir na próxima semana? Então se inscreva já no nosso canal pelo YouTube, TV Saci, e fique por dentro de todas as novidades. Acompanhe também as nossas redes sociais, hein? Eu te espero na próxima semana. Até lá! Meu time forte, guerreiro, valente, Saci é que faz a alegria da gente. É gol, explode coração, é gol do meu Saci. Passou, sobrou a bola pra ele, minha cruz, que golaço! Sou eu, compadre Mineirinho. Sabe onde eu tô? Eu tô aqui na Supranet, na loja do Canaã. A loja tá novinha, toda enfeitada. É o arraial de ofertas Supranet. Agora é a hora de você ter na sua casa uma internet boa, uma internet rápida, que não agarra, para você assistir Netflix, YouTube, estudar e trabalhar em casa. Vem aproveitar combos a partir de R$ 59,90 por mês. Internet boa, eu, compadre Mineirinho, indico a Supranet. Pode chover canivete, internet é Supranet. E você acha que acabou? Acabou não, só! Aqui na Supranet, além de você ter acesso ilimitado a todos os aplicativos, suporte técnico 24 horas. Pode até chover canivete, mas internet boa é aqui na